assunto é falar em público, realizar apresentações que encantam pessoas e fecham negócios, Franco Júnior é um dos nomes mais lembrados do país. Suas técnicas são utilizadas por milhares de profissionais. E nós, da Círculo, temos a grata honra de trazer aqui, para fazer uma excelente palestra, Franco Júnior! Legal! Bacana! Pessoal, bom dia! Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa retornar a Blumenau. Estou muito feliz. O Grava disse assim: Franco, como eu lhe apresento? Apresenta como palestrante, alguém que se preocupa com a comunicação. Tem alguns outros detalhes sobre a minha carreira em um vídeo de 1 minuto apenas. Vamos assistir rapidamente? Aqui tem alguns detalhes sobre o que nós veremos hoje, nesse nosso bate-papo de 60 minutos. Bate-papo sobre comunicação. Os números assustam. A cada 60 segundos, uma venda, negociação ou apresentação fracassam. Esse sério problema está acontecendo neste momento em algum local do Brasil. Pode inclusive ser aqui, nesta cidade. E o pior, talvez na empresa que você trabalha. Ruídos na comunicação e timidez estão entre os principais problemas do relacionamento humano. E a encrenca vai além do medo de falar em público. Passa pelo desconhecimento das palavras adequadas, dos gestos corretos e do tom de voz indicados para aquela fala. Falar em público é técnico. Para conhecer cada vez mais essa ciência, um restrito grupo de profissionais brasileiros se dedica a estudar a comunicação humana. Uma das principais referências desses especialistas é Franco Júnior. Há quase 2 décadas, Franco se dedica a entender como é possível potencializar a comunicação entre as pessoas. Entre seus clientes estão as principais empresas brasileiras e multinacionais. Dezenas de milhares de pessoas já assistiram seus treinamentos e palestras. Franco já criou diversos produtos digitais e presenciais, comercializados em todos os estados brasileiros e em outros 12 países. São DVDs e livros com orientações práticas. Mensalmente, Franco Júnior é convidado pelos principais portais brasileiros de vendas, comunicação e oratória para falar sobre o tema. Preparem-se para um show de conteúdo, uma mudança completa de mindsets. Nos próximos minutos, você vai conhecer uma série de técnicas, dicas e vivências para que a sua próxima apresentação se transforme num momento único e eficaz. Para que as suas falas encantem pessoas e, principalmente, fechem negócios. Com vocês, agora no palco, Franco Júnior. E é com uma satisfação imensa que o mês que vem, quando nós fizermos a revisão desse vídeo, eu vou poder dizer que eu participei da Convenção Nacional da Círculo, essa gigante no segmento que vocês atendem. Portanto, muito obrigado pelo convite de participar dessa convenção junto com vocês. Quantos aqui conhecem pessoas que têm medo de falar em público? Quantas pessoas aqui conhecem alguém que já deixou uma oportunidade passar por medo de falar em público? Quem já viu? Quem conhece? Ok. Muitas vezes, no momento de uma negociação, de uma venda, nós temos que nos comunicar, e é claro, de maneira eficaz. Eu conheço muitas pessoas que travam no momento de uma fala, no momento de uma negociação.
de uma apresentação. Essas técnicas que eu vou compartilhar com vocês hoje são técnicas para serem colocadas em uma apresentação, em uma conversa, em uma reunião, em um momento de uma venda entre você e uma única pessoa. Enfim, são técnicas para todos os momentos da nossa comunicação. Ô Franco, de repente eu posso usar essas técnicas lá no cafezinho da empresa, na conversa minha com o cliente, quando recebo ele na Círculo? É claro, são técnicas que potencializam a comunicação humana. Eu costumo dizer que esse nosso bate-papo é um bate-papo que mostra o poder das palavras no mundo das vendas. E as vendas e palavras e comunicação estão diretamente ligadas. E aqui eu já deixo a primeira mensagem com vocês. Todas as vezes que nós deixamos alguém se comunicar no nosso lugar e perdemos uma oportunidade, a nossa carreira vai patinando. Eu digo isso lembrando a história do meu primeiro cliente. Vários de vocês levantaram as mãos quando eu perguntei se você conhecia alguém que tem medo de falar em público, ou tem receio, ou se sente incomodado no momento de uma comunicação. Meu primeiro cliente, Luiz Carlos, esse garoto. O Luiz Carlos, quando ele tinha 10 anos de idade, muitos aqui têm filhos nessa idade, a professora chamou o Luiz Carlos para ir à frente da sala de aula. O Luiz Carlos esqueceu o trabalho que ele iria apresentar, travou, olhou para a professora pedindo socorro para a professora. A professora, ao invés de ajudá-lo, a professora brigou com ele. No que a professora brigou com ele, automaticamente os colegas da sala começaram a tirar o sarro, a caçoar, a brincar com o Luiz Carlos. Esse fato foi tão significante para o Luiz Carlos, tão importante para o Luiz Carlos, que nesse momento o nervosismo do Luiz Carlos foi tão grande que o Luiz Carlos, preste atenção, o Luiz Carlos fez xixi na calça. Na frente dos colegas, dentro da sala de aula. Não preciso nem dizer que a infância do Luiz Carlos foi terrível. A infância do Luiz Carlos foi terrível. A juventude, ele foi um jovem fechado, tinha medo até de ter amigos, tamanho a timidez do Luiz Carlos. Foi para ajudar o Luiz Carlos que eu comecei a trabalhar com comunicação. Primeira definição que eu deixo com vocês. Comunicação não é o que nós falamos. Comunicação é que a outra pessoa entende daquilo que falamos. E é por isso que a Círculo, numa convenção de vendas, traz um bate-papo sobre técnicas de uma boa comunicação. Muitas vezes nós imaginamos, o nosso cliente está entendendo absolutamente tudo daquilo que estamos falando. Cautela, porque comunicação não é o que nós falamos, é o que o outro entende daquilo que falamos. E para que o outro entenda exatamente aquilo que nós pretendemos que ele entenda, 3 aspectos da comunicação humana têm que ser levados em consideração. Vamos lá. Nesses 10, 12 minutos que nós estamos juntos aqui, eu estou falando e a minha mensagem está sendo compreendida por vocês por 3 canais comunicativos de nós, seres humanos. Através de palavras, voz e gestos. No momento que nós estamos sendo atendidos, no momento que nós estamos atendendo, no momento que nós estamos negociando, apresentando, falando, expondo, aquela grande quantidade de inovações apresentadas ontem, nosso cliente está nos entendendo 7% através das palavras que nós utilizamos. 7%, Franco, é pouca coisa? Não, é muita coisa. E aqui eu chamo a atenção para 2 aspectos para que cada um de nós potencialize e alcance esses 7%. Imagine você, onde você faz a apresentação dos produtos Círculo. Imagine você em uma reunião. Imagine você em uma conversa dentro daquele pequeno armarinho, uma única pessoa. Nós estamos ali negociando, expondo. Se imagine nesta situação. A pessoa que está lhe ouvindo, ela está lhe compreendendo, 7% através das palavras utilizadas. Preste atenção em 2 aspectos
para atingir esses 7%. Primeiro desses aspectos, cuidado com o vocabulário. Antes de vir aqui para Blumenau, eu estava em Aracaju essa semana, estou saindo daqui hoje, indo para São Luís do Maranhão. Em Aracaju, um dos participantes me disse assim: Franco, eu falo difícil, Fran. Eu perguntei, mas por que você faz isso? Ele me respondeu: eu falo difícil, Fran, porque eu acredito que quanto mais difícil eu falo, mais a pessoa vai achar que eu sei sobre aquilo que eu estou falando. Eu disse para ele: bobagem, não faça isso. Encontre um vocabulário de acordo com o nosso cliente. Encontre um vocabulário de acordo com a pessoa que está nos ouvindo. Franco, isso é óbvio. O óbvio só é óbvio quando nós estamos atentos àquilo que está acontecendo. Senão não é óbvio. Senão não é óbvio. Não existe relação humana de estudo científico que demonstre que quanto mais difícil eu falo, maior credibilidade eu transmito. Pelo contrário, mais difícil eu falo, menos o meu cliente vai entender sobre aquilo que eu estou falando. Menos eu crio conexão com esse cliente. Cuidado com o vocabulário. A responsabilidade pela compreensão é nossa, que estamos falando, e não de quem está nos ouvindo. Vocabulário adequado. Segunda dica, eu disse que eram duas. Segunda, cuidado com o que nós chamamos em comunicação de vício de linguagem. O vício de linguagem é uma encrenca na comunicação humana. Vou explicar o que é o vício de linguagem. É aquela palavra que nós incluímos na frase e ela não muda o sentido da frase. Por exemplo, o né no final da frase, o bem no começo da frase. Bem, sobre esse assunto eu quero dizer para vocês que bem, sobre isso eu penso que bem. Ou seja, a pessoa começa toda a frase usando a mesma palavra. Qual que é a encrenca disso na comunicação humana? O vício de linguagem é um ladrão da atenção do ouvinte. Quantas pessoas aqui já assistiram uma aula, uma palestra, uma apresentação e ficaram presentes, ou participaram de uma reunião, ou estavam vendendo e o cliente acabou exagerando no vício de linguagem? Quantos aqui já ficaram prestando atenção no vício de linguagem? Quantos aqui até já ficaram, de repente, anotando quantas vezes a pessoa repetia a mesma palavra? Quem já fez isso? Quem já fez? Já fez? Já fez isso? Já fez também? Já fez? Qual é a palavra que a pessoa repetia com insistência? O bem, como você falou, e... Ah, mas você anotou, você ficou prestando atenção. Você se lembra mais ou menos quantas vezes? Direto. Um ano aqui, o pessoal pegou no meu pé porque eu falava pessoal. E nesse dia que você ficou prestando atenção, né, sobre o tal, bem, no começo da frase, sobre o que a pessoa estava falando? Sobre trabalho. Exatamente sobre o que? Como você chama? O Kleber. Eu vou fazer agora a pergunta exatamente sobre o que a pessoa estava falando e o Kleber vai ter dificuldade de se lembrar. Sobre vendas, mas agora o assunto real não lembro. E por que o Kleber não lembra ou tem dificuldade para lembrar? Porque a mente do Kleber, o cérebro do Kleber ficou focado no vício de linguagem. Focado. De repente, o nosso cliente ele fica focado no nosso vício de linguagem. Muitas vezes nós deixamos de fechar uma venda porque a pessoa prestou mais atenção no vício de linguagem e menos na mensagem passada. Vício de linguagem. O vício de linguagem aparece na nossa comunicação em dois momentos. Preste atenção nisso. Isso é sério. Isso é uma encrenca. Isso é uma encrenca. Altos executivos de empresas multinacionais contratam uma consultoria para reduzir o vício de linguagem. Vamos lá. Quando aparece o vício de linguagem? Dois momentos. Primeiro deles, quando nós estamos inseguros sobre aquilo que estamos falando. Aí o vício de linguagem chega para nos dar segurança. Eu coloco o né no final da frase. O meu ouvinte pode ser o meu cliente, pode ser o meu auditório, pode ser o meu companheiro de trabalho, o meu amigo de trabalho. O meu companheiro, a pessoa, o meu ouvinte, balança a cabeça quando eu coloco o né no final. Isso me dá segurança e eu continuo falando sobre o que eu estava falando. Todos nós temos vícios de linguagem. Uns têm consciência disso e outros não têm consciência disso.
Qual é a minha sugestão? Coloque um celular, grave durante 5 minutos você apresentando um tema qualquer. Assista essa gravação. Repare qual é a palavra que você repete com insistência. Essa palavra, essa repetição está roubando a atenção da sua comunicação. Segundo momento que aparece o vício de linguagem, vocabulário. Você precisa ler mais. Quando me falta uma palavra, um sinônimo, eu recorro ao vício de linguagem para que eu consiga me comunicar de maneira eficaz. Nervosismo, insegurança, falta de vocabulário, falta de palavras. Nesse momento que aparece o vício de linguagem, tem que ser trabalhado. Para atingir 7%, cuidado com o vocabulário, cuidado com vícios de linguagem. Oi? Franco, uma dúvida, uma ajuda aí. Você falou 2 itens, eu acho que talvez possa existir um terceiro e eu sinto na pele isso, né? Eu sou natural daqui de Santa Catarina, não sou de Floripa ali, né? Mas sou daqui de Blumenau. E quando a gente viaja muito o Brasil, eu sinto que a gente começa a conversar e principalmente em regiões, né? Sei lá, vai para o sul ou vai para o nordeste, regiões de cultura já um pouco diferente. O pessoal começa a olhar e rir, tudo. Pô, tô negociando, tô conversando aqui, o cara tá rindo, né? Mas porque não, tô achando engraçada a tua voz, tô achando engraçada a forma como tu fala, né? E falando um pouco de cultura aqui, de regionalidade, né? Então, o pessoal do Nordeste, por exemplo, a gente quando vai para o Rio Grande do Sul tem a questão do tchê, né? Que é cultural, né? Para os nossos gerentes, por exemplo, né? Que são regionais, né? Como é que a gente se policiaria nessa questão cultural? Como é que eu largo um pouco esse cantado da minha voz, por exemplo? Vamos lá. Questão de voz. 3 exercícios importantíssimos para mantermos qualidade vocal e segurança na voz, para ter firmeza. 2 minutos fazendo isso aqui, ó. 2 minutos fazendo tremor de línguas. Ou o tremor de lábio. 2 minutos fazendo o som do M, com os lábios fechados. Lábios fechados, fazendo o som do M. 2 minutos. 2 minutos cada um. Esses 3 exercícios dão sustentação vocal. Agora, o vício de linguagem é diferente dos termos regionais, das expressões regionais. O vício de linguagem ele atrapalha. Ele tira a atenção do auditório. Tira a atenção. Né, tá, bem, bom, no início da frase. O tchê, o tipo, são expressões regionais, esses tranquilo. Faça esses exercícios vocais de aquecimento vocal. É importante que o nosso cliente compreenda aquilo que nós estamos falando. E muitas vezes a nossa dicção trava no momento de uma fala. Respondi? Seguimos. 7% palavras. Mais importante sobre o que falamos em relação a palavras é como falamos, usando o tom de voz. 38% da nossa comunicação impacta na cabeça do nosso ouvinte através do tom de voz que nós utilizamos. Tom de voz, 38%. Nesse tempo que nós estamos juntos aqui, estamos caminhando para 24 minutos juntos. Nesse tempo que nós estamos aqui juntos, vocês estão compreendendo o que eu estou falando através, 38%, através do meu tom de voz. E qual é a grande sacada? Como é que nós vamos colocar os produtos Círculo cada vez mais nos nossos clientes? Usando esses 38% do tom de voz com 2 recursos extremamente importantes. O primeiro deles, todas as vezes que eu quero que o meu cliente memorize por um tempo maior e acredite, sinta que aquela informação é mais relevante, eu diminuo a velocidade de fala e caio para o grave com o meu tom de voz. Exatamente deste jeito que eu estou fazendo com vocês. Quando eu uso esse recurso, o meu ouvinte, meu cliente, ele vai sentir que aquela informação é mais relevante. E ele vai memorizar por um tempo maior aquela informação. Porque essa alternância de velocidade da voz faz com que o cérebro do meu ouvinte entre nessa sintonia e trabalhe desta maneira. Não, Franco, meu objetivo não é esse, meu objetivo não é
fazer com que ele acredite que aquilo é mais relevante, que ele sinta que aquilo é mais relevante. O meu objetivo é o contrário. O meu objetivo é fazer com que ele se entusiasme, se empolgue. É o contrário. Eu acelero a velocidade de fala e subo para o agudo com o meu tom de voz. Quando eu acelero, subo para o agudo, eu ativo uma outra parte do cérebro do meu ouvinte que faz com que ele se entusiasme, se empolgue com aquilo que eu estou falando. Lento e grave, maior relevância. Se lembra por um tempo maior. Rápido e agudo, se entusiasma mais. Franco, bacana, hein? Esse negócio aí eu acho que é legal. Acredito até que dá para ser usado na minha próxima venda, já semana que vem, amanhã, agora, durante o coffee, na minha conversa. Eu acredito que já consigo usar isso, Franco. Mas quando que eu utilizo o rápido, quando eu utilizo o devagar? Minha sugestão: quando você vai transmitir uma informação que seja o diferencial daquele produto, fale mais lento. Fale de maneira mais lenta. Não, Franco, é o momento do fechamento, é o momento que eu quero fazer com que a pessoa assine o contrato, é o momento que eu quero fazer com que ele se entusiasme com aquilo que eu estou falando. E acelera. O fato é que um monotom, ou seja, o único tom de voz, ele faz com que as pessoas prestem menos atenção naquilo que estamos falando. Nós perdemos a conexão com o nosso ouvinte por usar um único tom de voz. Seria mais ou menos assim. Pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Eu me chamo Franco Júnior, estou muito feliz de estar aqui hoje na Convenção da Círculo. Ou seja, a pessoa não faz uma única variação do tom de voz. Ô Franco, mas espera lá, eu estou me imaginando no balcão ou na mesa do escritório daquele pequeno armarinho que eu negocio. Aí o que muda é a projeção vocal, é a potência, a altura. Mas a velocidade, a técnica da velocidade é a mesma. Estou aqui usando uma potência maior porque eu estou aqui na frente, com mais de 100 pessoas dentro de um auditório. E é por isso que eu uso e abuso da potência vocal. Se fosse uma mesa de reuniões, eu aplicaria a técnica da mesma maneira, só que eu tomaria cuidado com a potência. Falaria mais próximo da pessoa. Usem. Essa técnica tem mudado o comportamento de equipes de venda. Franco, 7% palavras, 38% a tom de voz. Eu quero alcançar 100%, Franco. Eu quero que a pessoa fique vidrada, prestando atenção naquilo que eu estou falando. Eu quero, quando eu for apresentar os produtos Círculo, as pessoas parem de fazer o que elas estão fazendo e prestem atenção no que eu estou comunicando. Então, estejam atentos. A forma como nós falamos aquilo que nós falamos. A forma como falamos aquilo que falamos. 55% da nossa comunicação depende do jeito que falamos aquilo que falamos. Gestos, fisionomia. Gestos e fisionomia. E aqui vem uma dica que é campeã. Existe um dos maiores especialistas no mundo em gestos, em comunicação não verbal, chamado Richard Demudo Greene, Greene. O Richard passou os últimos 30 anos da vida dele estudando gestos humanos. Ele é professor lá em Harvard. Quais algumas conclusões bacanas que o Richard chegou? A primeira delas, preste atenção. Ele comprovou cientificamente que os gestos humanos, quando nós gesticulamos, nós ajudamos o nosso cérebro a pensar melhor e a fluência de fala melhora. Ou seja, eu falo melhor, penso de maneira mais fácil, pelo simples fato que eu estou gesticulando. Isso já é poderoso, mas não é apenas isso. Tem mais. O Richard chegou a uma segunda conclusão. Olhem aqui se for possível. Toda vez que eu faço um gesto, eu dou 2 chances do meu cliente entender o que eu estou comunicando. Porque ele entende pela audição e ele entende pela visualização. Ele entende pela visualização. Cuidado com os gestos que contradizem aquilo que nós falamos. Cuidado, por exemplo, você comunicando algo mais ou menos assim. Hoje o dia está uma delícia, eu estou muito satisfeito de estar aqui.
apresentando os produtos, ou seja, estou verbalizando uma mensagem, 7%. Estou aqui muito feliz. Só que eu estou mostrando uma outra mensagem, 55%. Negativo. Não. 7% eu digo que sim, 55% eu digo que não. Qual é que impacta na cabeça do meu cliente? 55%. É a hora que ele diz assim, não sei se eu preciso. Não sei se é hora. Não sei se... Pois é. Por que ele não sabe? Porque ele não se sentiu bem com a nossa comunicação. Porque nós verbalizamos algo e mostramos uma mensagem completamente diferente. Cautela com os gestos, cuidado com os gestos. Segunda dica, essa é poderosa. Richard chegou à seguinte conclusão. Prefiram fazer gestos que começam do lado de fora do corpo e vêm para o lado de dentro do corpo. De fora para dentro. Por que disso, Franco? O Richard fez grupos de estudo e esses grupos chegaram à seguinte conclusão. Quando eu gesticulo de fora para dentro, transmito maior segurança. Quando eu gesticulo de dentro para fora, os grupos têm a sensação de que aquela mensagem que eu estou passando tem pouca importância. Ou seja, o que eu estou falando é algo irrelevante, tanto é que estou jogando palavras ao vento. Eu vou mostrar isso na prática. Vamos lá? Me diga uma frase qualquer. Qualquer. O dia hoje está bonito. Eu vou repetir essa mesma frase, o dia hoje está bonito, de duas maneiras. As palavras serão as mesmas, o tom de voz será o mesmo, eu só mudarei os gestos. Vamos lá? Jeito 1. O dia hoje está bonito. Jeito 2. O dia hoje está bonito. Qual impacta mais? Primeiro ou segundo? Certeza disso? É. O Richard chegou a essa conclusão. Quantas vezes nós nos pegamos gesticulando de qualquer maneira, de dentro para fora, jogando palavras ao vento? Franco, então pera lá. A Círculo te trouxe não sei de onde, para você me dizer, se eu mudar o jeito que eu gesticulo, eu posso vender mais? Exatamente isso. Uma grande empresa multinacional, no refino de óleo, no interior do estado de São Paulo. Fez um workshop, 36 horas, equipe de vendas. Vamos lá, aplicamos o workshop. 2,3% de aumento comprovado, de acordo com o diagnóstico do departamento da empresa, porque a equipe comercial começou a se comportar de maneira diferente. Nós nos comunicamos de duas maneiras, verbal e não verbal. A verbal sai do meu consciente e atinge o consciente do meu cliente. A não verbal, muitas vezes, sai do meu inconsciente e atinge em cheio o inconsciente do meu cliente. O que um bate-papo como esse tem como proposta? Fazer com que a nossa comunicação não verbal não saia mais do meu inconsciente, mas saia do meu consciente e atinja o inconsciente do ouvinte, do cliente, para que ele inconscientemente se sinta melhor comigo. Opa, representante da Círculo está chegando. Pô, me sinto bem, bate-papo é gostoso, negociação é boa, e a pessoa se sente bem. Comunicação não verbal. Franco, é legal isso daí, mas, Franco, é o seguinte, eu falo de maneira tranquila quando tem uma única pessoa junto. Passou de 2, passou de 3, passou de 10, passou de 20. Se eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer uma reunião para apresentar os produtos da Círculo, aí é uma encrenca, hein, Franco? Minha boca fica seca, meu coração dispara, eu esqueço o que eu iria falar, e fico nervoso, as pernas ficam bambas, e, Franco, você não me conhece, Franco. Aqui eu vou passar uma técnica que é fantástica. Como nós podemos controlar essas reações. E não só para uma fala, para qualquer situação que lhe provoque nervosismo, para qualquer situação que lhe provoque estresse. Eu não sei qual é a situação que te deixa incomodado, você sabe. Aplique essa técnica. Primeiro, vou explicar o que acontece com o nosso corpo no momento de uma situação incômoda. O cérebro identifica um problema
Esse problema pode ser falar em público, esse problema pode ser o atendimento de um cliente novo, esse problema pode ser o atendimento de um cliente estratégico, ou seja, o cérebro identificou algo. Ele manda um recado para a espinha. A espinha manda um estímulo nervoso para as glândulas suprarrenais. Elas produzem adrenalina, jogam na corrente sanguínea para que o corpo se prepare para enfrentar aquele problema. Nós temos duas possibilidades diante do problema. Ou nós enfrentamos ou nós fugimos. Se naquele momento, naquela hora, a sua tendência é enfrentar o problema, é enfrentar o perigo, o cérebro despeja adrenalina nos membros superiores, nos braços e nas mãos, para que eu ganhe agilidade e enfrente o problema. Não, Franco, a minha tendência naquele momento é sair correndo do problema. Aí o cérebro joga nas pernas e nos pés adrenalina, para que minha pressão sanguínea seja alterada, eu ganhe agilidade e saia correndo. E é por isso que muitas vezes nós ficamos com as mãos trêmulas, bambas, pernas o coração dispara, a boca seca. Como que eu controlo essas reações? Momentos antes de começar a falar, momentos antes de começar a negociar, momentos antes de começar aquele bate-papo, coloco uma mão contra a outra na altura do peito. Dessa forma, assim, como se eu fosse aplaudir, fecho e aperto com força. Faço isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Respiro fundo entre uma e outra vez. Essa força que eu aplico aqui nas minhas mãos, eu faço com que a adrenalina que está percorrendo o meu corpo venha para as mãos. Depois que eu concentrei a adrenalina aqui em minhas mãos, eu vou dissipar essa adrenalina abrindo e fechando aqui as mãos. Ô Franco, simples assim? É simples assim. Essa mesma adrenalina que está percorrendo o corpo, se ela para nesta região aqui, ó, bem aqui, ela vai provocar a interrupção de milésimos de segundo na linha de raciocínio. Sabe o que é isso? O esquecimento. Puxa, eu sabia tanto sobre isso, esqueci. Ah, eu estudei, mas eu esqueci. Ah, eu me preparei, mas eu esqueci. A adrenalina parando aqui. Esse exercício evita pernas bambas, mãos trêmulas e evita esquecimento. Momentos antes da situação que te provoca ansiedade, faça esse exercício. Vocês estavam chegando, eu estava ali sentado fazendo exercício. Ô Franco, mas espera lá, eu entrei no seu Facebook, eu entrei no seu LinkedIn, eu entrei no seu site, Franco. Tem lá fotos de você, semana retrasada, mês passado, com 5.000 pessoas lá no Facebook, no evento de marketing multinível, que você foi palestrar. Você fica nervoso toda vez? Toda vez. Estava ansioso hoje, 7 da manhã, sentado ali, fiz o exercício, me tranquilizei e vim fazer aqui um bate-papo com vocês. Esse nervosismo que nós sentimos, ele jamais desaparece. Aliás, ele vai desaparecer um dia em nossas vidas. Mas tomara que todos nós estejamos bem longe desse dia. Porque é só quando morre que isso desaparece. Senão, não. Vamos lá. Dissipar a adrenalina. Todas as vezes que nós conversamos com o nosso cliente, nós estamos conversando com 3 tipos de clientes: sinestésicos, visuais e auditivos. E é por isso que alguns dos nossos clientes pedem para ver o produto visual. É por isso que alguns dos nossos clientes pedem, falam assim: fale mais sobre esse produto. É cliente auditivo. É por isso que alguns clientes, deixa eu sentir esse produto. É um cliente sinestésico. Como eu devo me comportar? Como eu consigo identificar cada um desses clientes? Eu preciso de um voluntário agora aqui. Quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Um voluntário. Um só, calma. Vem cá. Pode acender aqui, por gentileza? Pode acender aqui, por gentileza? Ok, obrigado. Obrigado. Como você chama? É porque eu sou pretinho na hora que pediu para acender. É que eu quero que eles olhem seus olhos. Como que você chama? Maurício. Maurício. Maurício de Maurício. Souza. Maurício de Souza. Aliás, o Maurício de Souza, ele criou a Mônica, né? E a Mônica, ela nasceu na cidade que eu sou natural, Bauru, interior de São Paulo. Vamos lá. Maurício, olhando para eles, eu preciso que vocês reparem o olhar do Maurício. O olhar dele.
Para onde o Maurício vai olhar quando fizer uma pergunta para ele? Vamos lá? Maurício, o que você se lembra da escola que você estudou quando você era criança? Olhando para ele. Na hora da merenda que era o leite com um coquinho ali misturado. Muito ruim, que era municipal, pública. Maurício disse como era a escola e ele fez um olhar. Tudo bem? Olhou. Eu vou saudar o Maurício. Maurício, tudo bem com você? Você prefere, Maurício, ser saudado desta maneira aqui, ó? Muito obrigado, viu, Maurício, por você ter vindo. Ou o Maurício prefere ser saudado desta maneira? Ô, Maurício, obrigado por você ter vindo. Valeu, viu? O jeito 1 é diferente do jeito 2, concordam? Você prefere jeito 1 ou jeito 2? O jeito 2, porque para apertar minha mão tem que olhar para dentro dos meus olhos. E por que o Maurício prefere o jeito 2? Hoje, sexta-feira, 8h10 da manhã, o Maurício está mais sinestésico. Quando nós perguntamos, quando eu perguntei para o Maurício, nós assistimos ele lembrando da escola, o Maurício fez assim, ó. Para onde que ele olhou? Vocês se lembram? Vocês viram? Para o chão. O Maurício fez assim, ó. A escola era ruim, sensação. A merenda, gosto, sensação. O Maurício está completamente sinestésico nesse instante. E é por isso que ele prefere o jeito 2. O jeito 2 tem mais toque, mais sensações, aperto, ó. Toque, sinestesia. Toque, sinestesia. Se eu quero vender um produto nesse momento para o Maurício, eu vou usar e abusar de palavras que estimulam a parte sinestésica dele, ou seja, sensações. Maurício, sinta a maciez desse produto. Sensação. Maurício, pegue e sinta a leveza desse produto. Sensação. Maurício, pegue e sinta a flexibilidade desse produto. Sensação. Quando eu quero negociar com alguém que está mais sinestésico, eu devo usar e abusar das sensações. Sinestesia. Franco, isso quer dizer, você está me dizendo que eu vou ter que chegar no meu cliente, virar para ele e perguntar como é a escola que você fez, o seu jardim de infância? É óbvio que não. Quando o Maurício chegou, eu perguntei, está tudo bem, Maurício? Maurício fez assim, ó. Tá, Franco. Eu não sei o que o Maurício lembrou para me responder que está tudo bem, mas ele lembrou em algo. E ele me indicou como ele está. Para baixo, a pessoa está sinestésica. Do lado, a pessoa está auditiva. Para cima à esquerda, a pessoa está visual. Visual, veja esse produto, olhe que bonito. Auditivo, ouça o que eu vou falar, preste atenção nisso. Sinestésico, sinta. Use palavras que remetam a como ele está naquele momento. Franco, para cima à esquerda visual, do lado auditivo, para baixo sinestésico. É isso mesmo, Franco? Exatamente isso. O Franco, e para cima à direita? Significa que a pessoa está criando naquele instante que ela está verbalizando a mensagem. Ela está dizendo. Vamos tirar a prova aqui dos 9? Vamos lá? Maurício, para cima à direita. Maurício, vindo hoje aqui para o hotel, vindo ontem aqui para o hotel, você ali na esquina de baixo, você cruzou um elefante rosa. Esse elefante rosa, olhando para eles, esse elefante rosa tinha bolinhas pretas espalhadas pelo corpo. Onde é que tinha bolinha preta no corpo desse elefante, numa quantidade muito maior? No corpo. Não, lembra? Faça a imagem do elefante. Olhou. Faça a imagem. Olha, imagina o elefante rosa. Olhou de novo. Imagina o elefante rosa. Imaginou? Tem uma quantidade muito grande de bolinhas pretas, não tem? Tem. No corpo dele. Que parte tem? Ah, olhou de novo. No corpo. O Maurício, ele não consegue criar a imagem do elefante rosa se ele não olhar para cima à direita. Ele não consegue. Nós, seres humanos, não conseguimos. Isso chama-se programação neurolinguística, PNL. PNL, programação neurolinguística. O Maurício já viu o elefante? É claro que viu, então ele não cria a imagem. O Maurício já viu o elefante rosa? Talvez não. Ele tem que criar a imagem.
Maurício já viu o elefante rosa com bolinhas pretas? Certamente não. Ele tem que criar a imagem. Quando o cliente olha aqui em cima e diz assim, não preciso, está criando. Mude o argumento. Aborde de uma maneira diferente. É criação. É criação. Não é uma objeção verdadeira. Obrigado, Maurício. Toquinho, porque ele está sinestésico, e o sinestésico gosta de sensações. Valeu, salve de palmas para o Maurício. Esses dias eu fui para Fortaleza fazer um trabalho lá numa empresa em Fortaleza. Cheguei lá e esqueci o meu tênis. Pô, ir para a praia e não fazer uma caminhada de manhã não vale. Fui comprar um tênis, sento lá na loja, isso senta um senhor bem do meu lado. Chegou o atendente, pergunta para o senhor, o que o senhor deseja? O senhor disse assim para o atendente, eu tive um infarto e o médico pediu que eu faça caminhadas diárias de 15 minutos. Então eu vim aqui hoje para comprar um tênis. Um senhor falando, hein? Senhor, um tênis que seja macio. Um tênis que seja leve. E um tênis que eu calce e fique gostoso no pé. Como é que esse cliente estava naquele instante, naquela loja de sapatos? Concordam que estava sinestésico? O atendente corre lá no estoque, volta com um punhado de caixas, tira o primeiro tênis da caixa e diz assim para esse senhor, olhe que bonito, veja esta cor, é a cor da moda. Como que esse atendente estava? Visual, olhe que bonito, veja esse modelo, é a cor da moda. Um atendente visual, um cliente sinestésico, não falam a mesma língua, não dá negócio, não fecha contrato, não fecha pedido. Espere o que a pessoa está te indicando, perceba como a pessoa está, para só depois começar a falar. Se ele está mais sinestésico, use e abuse das palavras de sinestesia. Mais auditivo, parte de vocês entrou hoje pela manhã aqui nesse auditório, imaginando assim, eu vim aqui às 7h30, eu quero ouvir o que o Franco tem para me dizer. Os auditivos. Eu vim aqui às 7h30, eu quero sentir se essa dica, se essa técnica funciona para mim. Sinestésico. Alguns de vocês vieram aqui e imaginaram assim, eu vou lá às 7h30, eu quero ver o que o Franco tem para me dizer. Visual. Estejam atentos a essas 3 características dos nossos clientes. Use e abuse. Dúvidas em relação a isso? Dúvidas? 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 Nenhuma? Seguimos. Sinestésico, visual e auditivo. De uma fala, de uma apresentação. Pera lá. Como que eu uso dessas técnicas de uma apresentação? Vamos imaginar que eu vá representar a empresa em uma reunião, eu participe de uma fala um pouco mais formal. Como que eu utilizo essas técnicas? Simples. Os visuais que estão aqui nessa sala olham os slides e se sentem bem com as figuras. Se sentem bem com o choque de cores, com o contraste de cores. São características que agradam as pessoas que estão visuais. Os auditivos que estão exatamente há 45 minutos juntos aqui. Os auditivos que estão aqui nessa sala, estão prestando atenção no que eu estou falando pela variação do tom de voz que eu faço. Então faça variações no seu tom de voz para agradar as pessoas que estão auditivas. E os sinestésicos, Francos, como que eu agrado quem está sinestésico? Simples, se movimente. Faça gestos entre a cintura e o queixo, nessa região aqui que eu chamo de zona do poder. Essa região aqui do meu corpo, eu potencializo o que eu estou falando. Evitem gestos abaixo da linha da cintura. O gesto abaixo da linha da cintura chama atenção para o meu corpo, que não ajuda em nada a minha comunicação. Pelo contrário, vai dispersar a atenção de quem está me assistindo. Gestos o tempo todo acima do queixo chamam mais atenção do que a mensagem passada. Gestos aqui em cima, eles dispersam a atenção do meu cliente.
Oi, Maurício. Existem situações, né? Existe o ser humano que tem os dois ou os três, ou sempre um predomina mais, ou é único? Excelente pergunta. Nós somos os três. Repare, eu disse assim, o Maurício está hoje mais sinestésico. Por quê? Nós podemos acordar visual, acontece alguma coisa, nós nos transformamos em auditivo, enfim, nós mudamos. Isso é alterado constantemente. Sempre um deles está em destaque, sempre. Chegou lá no cliente seu, viu que a mesa está muito arrumadinha, papel tudo certinho, caneta tudo do mesmo lado, tudo muito organizado, a objetividade, isso é visual, característica de visual. Aqui no auditório, os visuais estão sentados assim. Os sinestésicos estão sentados mais à vontade. Até a forma de sentar nos emite sinais de como a pessoa está naquele instante. Respondi? Respondi. Seguimos. Nós temos então que identificar essas três características e caminhar essas três características para atingir. Estamos aí caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu tenho mais 4 dicas para transmitir, para passar para vocês. Primeira delas, sempre que nós estamos nos comunicando, o sorriso, o poder do sorriso é fundamental. Sempre que possível, sorria. O sorriso, ele cria uma empatia, uma sinergia muito boa, inclusive na comunicação. Franco, e o início, o meio e o final da minha fala? Como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? No início da sua fala, seja um atendimento, seja uma fala, seja uma apresentação, participação em uma reunião, evite começar os primeiros 30 segundos pedindo desculpas. Franco, mas eu preciso pedir desculpas, cheguei atrasado. Peça após os primeiros 30 segundos. Seria mais ou menos assim: pessoal, muito bom dia, obrigado pela presença, eu me chamo Franco Júnior, estou aqui representando, Depois, quero pedir desculpas porque cheguei atrasado, mas vocês persistiram, continuaram aqui. Jamais inicie a fala pedindo desculpas. Você enfraquece neurologicamente o restante da sua fala, o restante da sua mensagem. Segundo item, no início de uma apresentação, no início de uma fala, evite palavras inconsistentes. Nós temos entre 35 e 50 segundos para causar uma boa primeira impressão. Se nós não causarmos uma boa primeira impressão nesse tempo, nós teremos um trabalho danado na sequência para causar essa boa primeira impressão. Palavras inconsistentes são, pessoal, hoje eu vim aqui para dizer, cuidado. Os primeiros 40 segundos tem que ser bem trabalhados, sentir firmeza, firmeza. Eu tenho um treinamento chamado Segredos das Grandes Apresentações que Geram Negócios. E essa dica eu passo neste treinamento de 8 horas, workshop. O que esse treinamento eu ensino? Uma das técnicas que eu vou trazer aqui para esse nosso bate-papo. Essa técnica é valiosíssima. Sempre se apresente com um nome e um sobrenome. Um nome e um sobrenome personaliza a apresentação e transmite maior credibilidade. Maurício, mora onde, Maurício? Belford Roxo, Rio de Janeiro. Belford Roxo. Em Belford Roxo tem outros Maurícios? Claro. O seu nome qual é? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Além do cartunista e do Maurício de Souza de Belford Roxo, tem outro? Difícil. Quando o Maurício diz Maurício de Souza, ele personalizou a fala dele. Isso transmite maior credibilidade. Fantástico. Neurológico, ser humano. Mas qual sobrenome que eu escolho? Aquele que você se sente melhor e aquele que é mais compreensível, mais audível. Isso é uma coisa tua, muito tua. Evite no início contar piadas. Piada, quando é boa, todo mundo sabe rapidamente. Nos primeiros segundos, vejam, se atentem. Nós estamos falando de início de apresentação. No início da apresentação, no início da fala, quem está falando está nervoso. Quem está ouvindo está nervoso. Não sabe o que vem pela frente. Você nervoso,
o auditório nervoso, aí você conta a piada. A piada não sai do jeito que você gostaria que ela saísse. Aí você nervoso, auditório nervoso, ninguém ri da piada. Aí você olha para o auditório e diz assim: vocês não entenderam a piada, né? Não tem problema. Eu explico para vocês a piada. Ora, você tem que explicar a piada. Acabou a piada. Não existe mais. Então, cautela. Franco, você não me conhece, Franco? Eu sou um bom piadista. Conte no decorrer da fala. O que eu estou sugerindo é que evite no início. No início. Meio. Conte histórias. Nós estamos há quase 57 minutos contando histórias. Eu estou há 57 minutos contando uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. Nós, seres humanos, somos neurologicamente programados para adorar histórias. No meio da apresentação, tem uma linha de argumentação. Argumentação. Conheça o produto. É por isso que a Círculo convida vocês para virem aqui para Blumenau. É para dar para cada um de vocês poder de argumentação, conhecimento do produto. Isso é argumentação. Isso vale no decorrer do bate-papo. No meio, tem o vocabulário, a linguagem ideal para falar, para conversar, para expor, para vender para aquela pessoa que está ali sentada, te ouvindo. Linguagem ideal. No fim, o que eu faço no fim? Primeiro, faço uma recapitulação. Portanto, hoje aqui, nessa nossa conversa, nós vimos que o produto vai pá, a entrega pá, você recapitule aquilo que você conversou. É normal, em conversas acima de 15 minutos, preste atenção nisso que eu vou falar com vocês. É normal, em conversas com mais de 15 minutos, ocorrerem dispersões. Quando eu recapitulo, retomo os principais pontos abordados, eu dou uma segunda chance para as pessoas compreenderem a mensagem. Então, antes de você se despedir, antes de você fechar, antes de você ir embora, faça uma recapitulação. Portanto, hoje eu conversei com o senhor, rapidinho, coisa de 30 segundos. Portanto, hoje nós vimos que, faça uma recapitulação. Principais pontos. No final, tenha variedade. Variedade, opções. E aqui cabe ser até um pouco artista no final. Seja natural o tempo todo. Naturalidade é o que vende, é o que cria a conexão no momento de uma conversa. Mas no final, vale ser um pouco artista. 2 mensagens para concluir. Treine as várias situações de comunicação humana. Treine. Treine, treine, treine. Quando você estiver pronto, você treina de novo. Treina de que forma? De preferência, gravando. Você tranca no escritório, você tranca lá na tua casa, coloca o celular, grave, treine. Para que você faz esse tipo de evento em convenção há muito tempo? 14 anos. Você treinou para vir aqui para Blumenau? Sim. Não, Franco, mas 14 anos você faz a mesma coisa e treina exatamente isso. Treinamento. Treine, treine, treine. Estou vendo vários de vocês estão tirando fotos dos slides, né? O pessoal está tirando foto. Posso deixar um presente para eles? Posso? Posso? Vamos lá. Se você entrar nesse endereço aqui, ó, até amanhã, 23 horas e 59 minutos, tem que ser até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, estarão lá de presente para vocês, um presente da empresa para vocês, um e-book com resumo de tudo isso que nós conversamos e todos os slides lá para vocês. Todos os slides estarão lá. Franco, eu achei bacana essas coisas que você falou, Franco. Eu quero levar lá para os meus amigos lá da minha cidade. Leve os slides. Franco, bacana esse negócio aí, essas técnicas. Eu quero muito que os meus colaboradores lá também saibam disso. Apresente os slides. Apresente os slides. Mas só estarão à disposição nesse endereço até amanhã,
às 23 horas e 59 minutos. Franco, por que você coloca prazo? Gatilho mental. Gatilho mental. Alguém aqui já teve contato com gatilhos mentais? Alguém, ok, obrigado. Mais alguém? Gatilho mental. Franco, fale durante 30 segundos, fale durante 1 minuto sobre gatilhos mentais? Falo. Vamos lá. Quando eu coloco um prazo em algo que eu estou oferecendo, eu ativo no cérebro do meu ouvinte um gatilho mental chamado gatilho mental da escassez. Primeiro, o que é um gatilho mental, Franco? Preste atenção. O nosso cérebro toma inúmeras, milhares de decisões diariamente. Cérebro humano, milhares de decisões. Primeiro, para eu andar para cá, o cérebro está tomando decisão. Mas é uma decisão boba, então ele vai tomando sem ficar argumentando. Franco, eu quero trocar de casa. Eu quero comprar uma casa lá de $500 mil. Aí o cérebro para, opa, investimento alto, deixa eu ver se compensa. Aí ele para. Mas para as pequenas decisões do nosso dia a dia, o cérebro não para, ele vai tomando decisões. Isso chama-se gatilhos mentais. Um dos gatilhos mentais mais conhecidos é o gatilho mental da prova social. Deixa eu dar um exemplo. Durante o nosso bate-papo de hoje, abriram 2 cafés aqui em frente ao hotel. Tem o da direita e tem o da esquerda. Nós não conhecemos nenhum dos dois. Eles abriram agora. O de cá está cheio, lotado, com fila de espera. O de lá está vazio. 86% da sala. Nós não conhecemos nenhum dos dois. 86% da sala. Vai no cheio, com fila de espera, ou vai no vazio? Por quê? Acho que lá é melhor. Gatilho mental do cérebro humano. Nós não conhecemos nenhum dos dois, mas nós vamos no cheio porque eu acho que lá é melhor. Como é que funciona isso no momento de uma fala? Eu usei gatilho mental com vocês hoje, desde as 7h30 da manhã. Todas as vezes, por exemplo, que nós entramos no YouTube, vamos assistir um vídeo. Antes de assistir o vídeo, nós vemos quantas pessoas já assistiram aquele vídeo. Se muitos assistiram, eu assisto. Se poucos assistiram, eu não assisto. Quando eu digo assim, eu trabalho na Circo, uma empresa que em 2017 está completando 80 anos de história. Gatilho mental. 80 anos. Muito. Gatilho mental. Prova social. Então existem vários gatilhos mentais nesse e-book. Tem o gatilho mental da prova social, o gatilho mental da escassez. Se eu não coloco o prazo até amanhã, 23 horas e 59 minutos, se eu não coloco o prazo, 23% da sala entra lá e baixa o e-book. Só pelo simples fato que eu coloquei um prazo, sai de 23%, vai para 70% da sala que vai entrar lá e vai baixar o e-book. Por quê? Tem prazo, eu não quero perder. Nós, seres humanos, odiamos perder. Quando tem prazo, gatilho mental. Como que você faz isso com o teu cliente? Colocando prazo. Posso fazer esse valor, esse preço, mas até tal hora, até tal dia, até tal semana. Gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Reciprocidade. O que é reciprocidade? Quando você oferece algo inesperado para as pessoas que você está conversando. Franco, espera, ofereceu o quê, Franco? Uma informação a mais, por exemplo, já é algo inesperado. Oferecimento. Estava combinado de eu dar os slides para vocês? Sim ou não? Não. Eu dei os slides. Aí, Franco, que legal, bacana você dar os slides. Gatilho mental. Franco, esse negócio de gatilho mental é interessante. Leia o e-book. Se quiser se aprofundar no assunto, Robert Cialdini. Ele é o papa no mundo de estudo de gatilhos mentais. Nós, seres humanos, temos 28 gatilhos mentais conhecidos. Prova social, reciprocidade, escassez, autoridade. Por que vocês acham que eu exibi aquele vídeo que eu exibi pela manhã? 7h30. E Franco, não sei, mas olha o vídeo, olha os clientes. Aliás, a partir do mês que vem, a Círculo posso colocar o logo da Círculo? Posso? Ok. Então, o logo da Círculo vai estar lá. Isso é autoridade, criação da autoridade. Ok? Para fechar,
Saiba qual é o objetivo que você tem em uma fala em público. Saiba qual é o objetivo que você tem em uma comunicação. Se você não tem objetivo, qualquer resultado serve. E eu me lembro aqui, um palestrante, gosto muito de dividir palco com ele, dividi agora em março passado, mais recente evento, ano passado. Talvez alguns de vocês até conheçam, o Mário Sérgio Cortella. Eu e o Cortella fizemos um evento e eu gosto muito de uma parte da palestra do Cortella. Ele diz assim: estava lá Alice no mundo imaginário. E Alice caminhando no mundo imaginário, de repente ela chega em uma bifurcação. Duas possibilidades, duas estradas. E ela não sabia em qual estrada ela deveria seguir. Aí, nesse momento, aparece em cima da árvore um gato. O gato olha para ela e diz: Alice, posso lhe ajudar? Alice, eu não sei qual caminho eu devo seguir. Aí o gato pergunta: mas para onde você quer ir, Alice? Alice responde: eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato vira para Alice e responde a frase que vale o filme: para quem está perdido, qualquer caminho serve. Qual é o teu objetivo na tua próxima fala, no seu próximo negociação, na sua próxima visita? Não sei, Franco. Qualquer resultado serve. Tenha objetivo. Mude a forma de encarar comunicação, mesmo que seja uma venda com uma única pessoa. Uma única pessoa. Sempre no final, entende? Sempre no final, deixa um gostinho de quero mais. Nós somos neurologicamente programados para adorar histórias. E essas histórias têm que ser histórias verdadeiras. Verdadeiras. Eu comecei o bate-papo de hoje com vocês contando uma história, se lembram? Qual foi? Do meu primeiro cliente, o Luiz. Garotinho. Esse, Luiz. O garoto que com 10 anos, a professora chamou para que fosse à frente da sala. Ele esqueceu. Fez xixi na sala. Essa história do Luiz é uma história verdadeira. A professora brigou com ele e ele foi salvo por uma outra professora da sala da frente. E vendo o que estava acontecendo na sala da frente, correu para salvar o Luiz Carlos. Hoje essa professora, ela está velhinha, mas ela lembra desse fato. Esse fato marcou a vida do Luiz, mas esse fato marcou a vida da professora também. O Luiz Carlos era bem tímido mesmo. Se ele pudesse esconder atrás de alguém, ele escondia. Na hora de brincar no pátio também, ele não era assim uma criança que procurava ficar junto com os outros. Ele tomava seu lanche separado, quietinho, sem ficar junto com os amigos da classe. Que tinha uma timidez terrível. Mesmo para ficar dentro de uma sala, para conversar com os amigos, ou para vir a mim. Isso era bem tímido. Esse é o Luiz. Garoto que com 10 anos passou por um trauma. Olhem o Luiz, não olhem o Luiz. Talvez vocês conheçam pessoas que passaram pelo mesmo que o Luiz passou naquela oportunidade. Talvez alguns de vocês aqui nessa sala já tenham passado pelo mesmo que o Luiz Carlos passou naquela oportunidade. Talvez alguns de vocês conheçam pessoas que vão fazer uma negociação e passam pelo mesmo que o Luiz Carlos passou naquela oportunidade. Isso foi traumático. O Luiz Carlos poderia ter seguido tímido. O Luiz Carlos poderia ter seguido com problemas de comunicação. Mas não. O Luiz Carlos resolveu dar um basta. Ele não aceitou ouvir o não como argumento. Como muitas vezes nós, vendedores, ouvimos. O argumento do não existe para o Luiz Carlos. O Luiz Carlos foi fazer jornalismo. E ele foi crescendo.
O Luiz Carlos foi se especializando em comunicação. Se transformou em consultor de comunicação nos últimos 16 anos da vida do Luiz Carlos. O Luiz Carlos tem ajudado milhares de outras pessoas a vencerem também o medo de falar em público, da mesma forma que o Luiz Carlos venceu o próprio medo dele de falar em público. Muito obrigado. Eu me chamo Luiz Carlos Franco Júnior. Sucesso! Mais 1 milhão de anos para Círculo. Um abraço, valeu! Boas vendas! Tchau! I'm tired of the way that things have been.